Bom dia a todos. Fui convidado, né, para fazer um bate-papo aí com vocês, relacionando um pouquinho a biologia com, né, Miguel de Cervantes e Cândido Portinari, né, dois grandes ícones aí da cultura, né, Miguel de Cervantes e Cândido Portinari. Falar de biologia em relação à obra de Miguel de Cervantes, sem fazer nenhuma forçação de barra, né? E sim tentar fazer algo que realmente se associe a esse grande gênio da literatura, eu resolvi pegar o Dom Quixote, né? O grande herói, né, dessa saga, né, em que ele, na sua loucura, lutava com inimigos que ele fantasiava, ok? E aí a gente pegando essa questão da loucura, né, de Dom Quixote, e se a gente pegar os problemas mentais, né, que assolaram e assolam a humanidade até hoje, nós vamos ver que houve profundas mudanças em questão de tratamento, né, em questão de um hospital, de um sanatório, né, e nos últimos 25 anos houve um estudo muito grande, né, do nosso cérebro, grandes descobertas foram feitas e nós estamos vivendo esse momento, né, de poder entender melhor como funciona essa máquina, né, fantástica que nós temos, que chamamos de cérebro, né? Um dos maus que assola a nossa humanidade no século XX, no século XXI, é a depressão, né? É uma doença aí que está sendo melhor compreendida a partir do momento que o homem começou a compreender melhor as questões emocionais que nos regem. 6 emoções básicas são as principais, né, do ser humano: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, o nojo e a surpresa. Trabalhar bem essas emoções, né, nos faz viver melhor, tá? Nos faz nos entender melhor e entender melhor o mundo que nos cerca, né? Fazendo assim com que a gente viva melhor em sociedade. Um dos grandes problemas hoje, até Drummond retrata isso em um de seus poemas, é que muitas pessoas se rotulam para ser aceitas em determinados grupos e tal, e aí ela vai perdendo o seu eu, a sua identidade. E isso faz com que ela comece a não ter um controle legal das suas emoções, né? Nós temos que entender que as emoções são algo pessoal. Eu não posso falar que fulano de tal me faz raiva. Eu tenho que perguntar por que eu tenho raiva de fulano de tal, né? A emoção da alegria é uma emoção que faz com que você goste de si mesmo. Isso não significa que uma pessoa que vive rindo, né, e mostrando o dente para a rua fora é uma pessoa feliz, ok? O ser alegre é você acordar gostando de você. Isso é extremamente importante. E a gente está percebendo nessas questões emocionais que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente em relação a isso, né? Então, procura-se um profissional que tenha esse equilíbrio, né, socioemocional, coisa que o Dom Quixote só conseguia nas suas lutas fantasiosas, no auge da sua loucura, e ele chegou até convencer, né, o Sancho Panza
a segui-lo. E aí é outra questão, né? Por que o Sancho foi seguir Dom Quixote, né? Como que Dom Quixote conseguiu convencer, né? E aí a gente retratando isso nos dias atuais, né? A gente vê aí como que a mídia também consegue nos convencer de muitas coisas que às vezes a gente nem tem necessidade daquilo e acaba aí trocando de um celular, trocando de um computador, tal, por puro consumismo, né? E aí a gente não percebe que esse consumismo sem necessidade, um consumismo desenfreado, é uma das causas da degradação do nosso meio ambiente. Então, perceber, né, em Dom Quixote, essas suas lutas fantasiosas, os seus terríveis vilões, né, que ele vencia, né, nós também hoje temos, né, essa luta, né, a enfrentar, né, como vencer, né, os vilões que nos impedem, né, de ser um ser mais equilibrado, né, de ser um ser mais social. A gente percebe essa preocupação, né, no nível educacional. A nova BNCC aí quer trabalhar muito, né, as competências socioemocionais, principalmente nos nossos alunos do ensino médio, né? O que é um ser que tenha uma competência socioemocional? Como que isso é importante, né, para o mercado de trabalho, como chegar a isso, né? É o longo caminho percorrido por Dom Quixote, né? Esse caminho longo, muitos vilões a serem vencidos, para que você consiga, né, viver em sociedade, porque é algo muito, muito complicado, ok? A gente percebe muito, né, na sociedade atual, isso foi retratado no livro Homo Deus, do Noah Yuval, né, onde ele fala, numa das suas passagens ali no livro, que o ser humano vai precisar muito de arte e biologia, mas na biologia, o domínio do neurotransmissor. Né? O que seria esse domínio de neurotransmissor? Ele entender, né, o que é um neurotransmissor, o que ele faz no seu corpo para que ele seja, né, um ser emocionalmente equilibrado e um ser que possa desenvolver essa competência socioemocional. Segundo ele, eu acho uma conclusão muito trágica, né? 91% da população humana não terá condições disso. Ele até chama de homo inúteis. E os 9% restante, ele chama de homo deus, que é quem vai conseguir esse controle, né? Mas como chegar, né, nesse controle e não desistir, como Dom Quixote desistiu? Como seguir com essa luta, né? Nós temos, né, as nossas 6 emoções básicas, que já foi falado, o medo, né? O medo é uma emoção importante, uma emoção a ser vencida, uma emoção a ser enfrentada, né? Para que eu consiga sobreviver, né? Eu tenho a alegria, que é a difícil arte de eu gostar de mim mesmo, né? Emoção extremamente importante. A raiva, né? O que me leva a sentir raiva? O que eu posso fazer em um momento de raiva? A tristeza, que é aquele momento em que eu quero ficar sozinho, comigo, pensando, refletindo, né? O que leva eu a ter nojo, né?
E, de repente, esse nojo não trabalhado leva a algumas fobias, né? Tão divulgadas aí na mídia, né? E a surpresa, né? Eu estou preparado para ser surpreendido. Como que eu vou reagir diante de uma ação não esperada, né? Não, né? De surpresa mesmo que aconteceu ali. Então, isso tudo depende muito mesmo dessa questão do nosso sistema nervoso estar organizado e liberar os seus neurotransmissores, serotonina, endorfina, né, ocitocina, que é o do bem-querer, né, o do abraço, do bem-estar, o da boa querência. Nós vivemos num país, né, o Brasil, que é um dos campeões no consumo de ansiolíticos, né, os calmantes para dormir, e antidepressivos, como a fluoxetina. Então, temos que olhar com atenção, né, para isso. Principalmente agora, né, nesse momento pós-pandemia, em que estamos retomando a nossa vida social, como que está, né, essas pessoas que estão retomando a sua vida social. Como que elas estão, né? Como que está o controle dessas emoções? Que vilões elas vão encontrar, né, para enfrentar? Elas irão vencer o medo, né, e enfrentar esses vilões? Elas estão retomando ao normal, gostando de si mesma, ou estão sentindo muita raiva. Então, são questões, né, que nós temos que aprender a lidar e conversar e trabalhar com os nossos alunos em aula, num bate-papo como esse, porque, né, nós sabemos, né, o que vai acontecer, né, depois de praticamente 2 anos de confinamento, ou isolamento, ou distanciamento social, como que vai ser esse retorno, né? Numa escola, no trabalho, como que o mercado de trabalho vai absorver novamente essas pessoas, ou elas continuarão trabalhando em casa, como está a questão emocional dela, quais serão os vilões pós-Covid, né? Quem que será que está preocupado com isso? Né? O mundo se preparou para receber essas pessoas no novo normal. Então, é uma luta contínua, né? A questão desse equilíbrio, no meu ponto de vista, esse é um ponto de vista muito específico meu, ela passa por 4 pilares importantes. O pilar número 1, que eu acho mais importante, você gostar de si mesmo. Extremamente importante isso, o gostar de si mesmo. E a gente começa a aprender a gostar de si mesmo fazendo as coisas certas nos lugares certos, criando uma rotina, né? Você tem que ter uma rotina, isso é importante, já levantar e saber o que você vai fazer, ok? Depois temos que ter qualidade de sono, né? Quantas pessoas aí, né, ficam a madrugada, praticamente a noite toda no celular, numa rede social, em um jogo, e isso é um vilão a ser vencido, né? Qual a dificuldade de eu deixar o meu celular às 8 da noite, para não prejudicar os meus estágios de sono, sabendo que o sono ele é fundamental, né, para o bom equilíbrio, ok? Emocional. Qualidade de sono fundamental, um dos grandes problemas, tá? Que eu acho que principalmente nossos adolescentes têm que vencer, né? Então, como fazê-los desligar esse vilão do celular às 8 da noite? Como fazê-los desligar
o vilão da internet, do computador, das redes sociais, né, às 8 da noite, né? Então, é uma coisa aí a se pensar. Tem uma pesquisa muito interessante de um filósofo francês, o livro, se não me engano, chama Os Cretinos Virtuais, que fala muito sobre isso, esse grande vilão, né? Será que seremos Dom Quixote para vencer esses vilões ou seremos Dom Quixote, né? E vamos desistir, né? Qual Dom Quixote nós seremos nessa questão muito importante? Outra coisa importante, né? O terceiro pilar é a boa alimentação, né? A gente vive num mundo muito corrido, onde muitas pessoas preferem um lanche rápido. Tem gente que sai aqui até se alimenta andando, caminhando pela rua. Cadê aquele momento de você sentar? Não, agora eu vou almoçar, né? E saborear, né? Toda esse ritual que envolve o nosso almoço, né? Degustar a comida, a mesa arrumada, a TV desligada, aquela conversa bacana com a família, tal, coisas extremamente importantes que estamos deixando de lado. E as atividades físicas, tá? Vamos oxigenar nosso cérebro, vamos manter o nosso sangue circulando legal, tá? Porque são ações que devemos fazer constantemente. Então, esses 4 pilares, tá? Não podem ser vilões, tem que ser nossos aliados para vencer os vilões. Então, esses 4 pilares têm que ser o nosso Sancho Panza, ok? Eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo, né? Cristo já falava isso, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu não posso amar a ninguém se eu não me amo. É uma condição básica, né? Para eu gostar de alguém, eu primeiro tenho que gostar de mim. Senão, não tem como caminhar. Então, vamos pensar bem, né, nos nossos 4 Sancho Panza a nos ajudar a vencer esses vilões, né, da atualidade, né? Não mais dragões e moinhos de vento, mas sim, né, essa adequação à nossa sociedade, ok? Vivemos aí numa sociedade muito consumista, uma sociedade muito comparativa. Temos que ter estrutura para isso, né? Nós temos que entender que estamos vivendo a era do conhecimento. É uma era muito complicada, né? Evolutivamente falando, acho que é uma das piores eras, né, que nós estamos vivendo aí. Porque o que podemos definir como conhecimento? Né? Conhecimento é você pegar a informação que você tem e transformar em algo útil. Então, a gente percebe que hoje a informação está na palma da mão do aluno, né? De qualquer pessoa. Você tem um celular, você está conectado à internet, qualquer informação você tem ali. Mas e aí? O que você faz com essa informação? E talvez isso, né, a dificuldade de entrarmos, né, nessa era do conhecimento e de entendermos o que é essa era do conhecimento, seja o grande vilão a ser vencido, porque nós já precisamos começar a pensar em programas que vai diminuir o abismo cultural que existe entre as diversas classes sociais, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, né? Eu acho importante programas que garantam alimentação, moradia, que é o mínimo, né, de dignidade para o ser humano, mas é necessário também programas que garantam, tá, que essas pessoas comecem a ter uma nivelação cultural
com as demais pessoas, ok? Né? Que o ensino público ele realmente chegue no nível do ensino particular, ok? Que todos os estudantes tenham as mesmas condições, né, de ter essa vivência na era do conhecimento, de chegar, ok? Estou aqui, essa é a era do conhecimento, estou praticamente pronto, porque pronto para o conhecimento nunca estamos, né? Sempre temos que buscar entender mais e mais o significado dessas inúmeras informações que nós recebemos. Então, eu acho, né, que temos que ser Don Quixote, caminharmos para diminuir, né, e muito essa distância cultural que existe entre, né, as diversas classes da nossa sociedade. Caminharmos para lutarmos pelos nossos 4 pilares. O porquê que eu não gosto de mim? Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que dormir bem, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que cuidar do meu corpo também, desenvolver uma atividade física. Que vilões me impedem de fazer isso? É o comodismo de fazer tudo por um controle remoto, por um celular? É a fixação de eu ficar num jogo ali, ter que terminar e passar de fase, isso ou outra coisa. Então, são vilões aí que nós temos que pensar, e pensar muito, muito bem em como vencer, senão nós estaremos vivendo novas loucuras, né? Uma loucura bem diferente da de Dom Quixote, mas estaremos vivendo aí um período de novas e novas loucuras e novos tratamentos, ok? E eu não sei se na velocidade com que as coisas caminham e a tecnologia avança, você vai ter tempo de recuperar aquilo que você perdeu. Então, eu acho que vivemos aí numa era do conhecimento incrível, onde a informação está à nossa mão, no momento que a gente quiser, mas poucas pessoas conseguem literalmente utilizar aquela informação e transformar em algo útil. Eu fico muito feliz em saber que o nosso povo é muito criativo e isso é uma coisa boa, né? Nos deixa calmos e mais tranquilos. Né? Esse ano mesmo, alguns estudantes brasileiros ganharam prêmios, né, mundiais com ideias criativas e projetos que desenvolveram principalmente na questão de água, né, no uso consciente de água e recuperação dessas questões de água. Então, nós temos condições de seguir, né, de avançar, de vencer, né, esses vilões, né, do livro Dom Quixote, de Miguel Cervantes, ok? Porém, a gente tem que, né, nos conhecer. Vamos começar a separar algum tempo aí da nossa vida, do nosso dia, para esse autoconhecimento, para a gente, né, trabalhar as nossas emoções dessa maneira, sempre falando em emoções na primeira pessoa, nunca na terceira pessoa, ok? Sempre pensando desse jeito. Por que eu tenho raiva de fulano? E nunca pensando ao contrário. Nó, fulano me faz uma raiva. Isso não fica legal, ok? Né? E temos também, né, a obra de Cândido Portinari, Os Retirantes. Eu acho que é uma obra muito bacana e extremamente atual, né? Quando a gente pensa na época de Portinari, Retirantes, ele imaginando ali as pessoas migrando, né, porque estavam com fome, na tentativa, né, de uma vida melhor,
de tentar se sustentar e poder garantir o sustento da família. Hoje nós temos esse problema dos migrantes também, né, que fogem, mas não só por conta da fome. O triste é que eles fogem por guerras que não fazem sentido, né? Então, e aí a gente vê que muitos países desenvolvem essa fobia ao migrante, né? Muitos sonham em ir para os Estados Unidos para fazer a vida, né? Mas o que será que é fazer a vida? É ir lá ganhar dinheiro? E isso basta? E é o suficiente? Será que compensa arriscar a vida para isso? Tá? Por que eu tenho que fugir de uma guerra civil? Eu sou daquele país, né? Eu tenho que lutar por ele, pela minha terra, né? Ali que eu estou. Por que os outros estão guerreando, né? Em busca de que poder? Qual poder que afugenta o povo? Faz, né, milhões de pessoas fugirem e arriscarem a sua vida em travessias complicadas, né? Então a gente percebe que esse vilão do poder talvez seja o vilão mais difícil de nós, pobres Dom Quixote, vencermos, né? Porque o que a gente vê que o ser humano faz pelo poder, né? E eu não falo somente das lutas, né? Mas até do uso da mídia e outros meios para enganar, né, o povo, as famosas fake news. Então, aquela pessoa que está no topo, na parte mais baixa desse abismo cultural, ela é facilmente, né, infelizmente, facilmente enganada pela mídia e facilmente esquecida por aqueles que têm essa ganância pelo poder, né? Eu acho que nós temos que repensar, né, o que é o poder, para que realmente possamos ter aí um mundo mais tranquilo, tá? Para que possamos ter nossas competências socioemocionais legais e um mundo mais justo. Não digo que todos tenham que ganhar o mesmo salário, não. Isso é uma ilusão. Mas que o salário que todos ganhem, né, permita que as pessoas tenham condições de uma vida digna. Eu acho que essa luta, né, por essa liberdade, né, eu conseguir que todos tenham um salário que dignifique sua vida, né? Essa é uma luta que nós, tá, vamos ter que tentar vencer. Se recuarmos, né, continuaremos nesse abismo cultural que nos separa, né? Um abismo grande, ok? Que precisamos começar a preencher, tá? Para aproximarmos as diferentes classes sociais, ok? Esse era o meu recado, né, nesse bate-papo com vocês. Espero aí que tenha atendido, né, a proposta do FLIT em Itabira e agradeço muito o convite por poder estar aqui conversando com vocês, ok? Um bom dia a todos, tá? E muito obrigado.